Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vou trazer um vídeo aqui para vocês, bem informativo. Você deseja saber para qual orixá o seu preto velho trabalha? Então, hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui, os orixás, dos pretos velhos, ou seja, preto velho de Ogum, preto velho de Inhaçã, como eles são, como são suas consultas, a forma que eles vêm. Então, creio eu que vocês vão gostar do vídeo, então assista até o final. Lembrando, se inscrevam no canal, tá ok? Então vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, vamos começar com os pretos velhos de Ogum. Pretos velhos de Ogum são mais rápidos na sua forma incorporativa e sem muita paciência com o médio e às vezes, com outras pessoas que estão camboneando e até os consulentes. São diretos na sua maneira de falar, não enfeitam muito suas mensagens. Às vezes, parece que estão brigando para dar mesmo o efeito de choque, mas são, no fundo, extremamente bondosos, tanto para com o seu médio e para as outras pessoas. São especialistas em consultas encorajadoras, ou seja, encorajando e dando segurança para aqueles indecisos e medrosos. É fácil pensar nessa característica, do preto velho de Ogum, pois Ogum é um orixá considerado corajoso. Agora, pessoal, pretos velhos de Oxum são mais lentos na forma de incorporar e até mesmo de falar. Passam para o médium uma serenidade inconfundível. Não são tão diretos para falar. Enfeitam ao máximo a conversa, para que uma verdade dolorosa possa ser escutada de forma mais tranquila, pois a finalidade não é chocar, e sim fazer com que a pessoa reflita sobre o assunto que está sendo falado. São especialistas em reflexão, nunca sai de uma consulta com um preto velho de Oxum sem um minuto que seja de pensamento interior. Às vezes é comum sair até mais confuso do que quando entrou, mas é necessário para a evolução daquela pessoa. Agora, pretos velhos de Xangô. Sua incorporação é rápida, como os pretos velhos de Ogum. Assim como os caboclos de Xangô, eles trabalham para causas de prosperidade sólida, bens como casa própria, processo na justiça e realizações profissionais. Passam seriedade em cada palavra dita, cobram bastante de seus médios e dos consulentes. Agora, pretos velhos de Inhaçã. São rápidos na sua forma de incorporar e de falar, assim como os de Ogum. Não possuem também muita paciência para com as pessoas. Essa rapidez é facilmente entendida pela força da natureza que os rege, e é essa mesma força lhes permite uma grande variedade de assuntos com os quais ele trata, devido à diversidade que existe dentro deste único orixá, no caso Inhaçã. Geralmente, suas consultas são de impacto, trazendo mudança rápida de pensamento para a pessoa. São especialistas também em ensinar diretrizes para alcançar objetivos, seja pessoal, profissional ou até mesmo espiritual. Entretanto, gente, é bom lembrar que sua maior função é o descarrego, é limpar o ambiente, o consulente e demais médios do terreiro, de alguns ou espírito de parentes ou amigos, que estão próximos àquela pessoa. Agora, pretos velhos de Oxóssi. Pretos velhos de Oxóssi, gente, são os mais brincalhões. Suas incorporações são alegres e um pouco rápidas. Esses pretos velhos geralmente falam com várias pessoas ao mesmo tempo. Possui uma especialidade, a de receitar remédios naturais para o corpo e para a alma, assim como banhos, compressas, defumadores, chás e por aí vai.
são verdadeiros químicos em seus tocos. Afinal, né, também Oxóssi, né, é um químico, vamos assim dizer, um químico natural. Agora, pretos velhos de Nanã. Pretos velhos de Nanã são raros. Sua maneira de incorporação é de forma mais envelhecida ainda, lenta e muito pesada. Enfatizando ainda mais a idade avançada, falam rígido, com seriedade profunda, não brincam nas suas consultas e prezam sempre o respeito, tanto do médio quanto do consulente, e pessoas à volta, como cambones, pessoas do terreiro em geral. E principalmente, né, esses pretos velhos são do pai ou da mãe de santo. Cobram muito do seu médio, não admitem roupas curtas ou transparentes, seu julgamento é severo, não admite injustiça. Costumam se afastar dos médios que consideram de moral fraca, mas prezam demais a gratidão, de uma forma geral. Podem optar por ficar numa casa, se o médio quiser sair, se julgar que a casa é boa, digna e honrada. É difícil a relação com esses guias, principalmente quanto à discordância, ou seja, não são muito abertos à negociação no momento da consulta. Eles são especialistas em conselhos que formem moral e entendimento do nosso karma, pois isso sem dúvida é a sua função. Atuam também como os de Inhaçã e Obaloaê, conduzindo eguns. Agora, vamos lá para os pretos velhos de Obaloaê. Pretos velhos de Obaloaê, gente, são simples em sua forma de incorporar e falar. Exigem muito de seus médios, tanto na postura quanto na moral. Defendem quem é certo ou quem está certo, independente de quem seja, mesmo que para isso ganhe a antipatia dos outros. Agarram-se aos seus filhos com total dedicação e carinho, não deixando, no entanto, de cobrar e corrigir também, pois entendem, né, que a correção é uma forma de amar. Devido à elevação e à antiguidade do orixá para o qual eles trabalham, acabam transformando suas consultas em conselhos totalmente diferenciados dos demais pretos velhos, ou seja, se adaptam a qualquer assunto e falam deles exatamente com a precisão do momento. Como trabalha para o Obaloaê, né, e este é o dono das almas, esses pretos velhos são geralmente chefes de linha, e assim explica-se a facilidade para trabalhar para vários assuntos. Sua visão é de longo alcance para diversos assuntos, tornando-os capazes de traçar projetos distantes e longos para seus consulentes, tanto pessoal como profissional e até mesmo espiritual. Assim, exigem também fiel cumprimento de suas normas para que seus projetos não saiam errado. Para tanto, os filhos que os seguem devem fazer passo a passo tudo o que lhes for pedido, apenas confiando nesses pretos velhos. Gostam de contar histórias para enriquecer de conhecimento o médio e as pessoas à volta. Tá ok? Agora, pretos velhos de Iemanjá. Pretos velhos de Iemanjá são belos em sua incorporação, contudo, mantendo uma enorme simplicidade. Sua fala é doce e meiga. Sua especialidade maior é, sem dúvida, os conselhos sobre laços espirituais e familiares. Gostam também de trabalhar para a fertilidade, de um modo geral, né? E especialmente para as mulheres que desejam engravidar. Utilizando o movimento das ondas do mar, são excelentes para descarrego e passes. Tá ok? Agora, pretos velhos de Oxalá. São bastante lentos na forma de incorporar. Tornam-se belos principalmente pela simplicidade contida em seus gestos. Raramente dão consulta. Sua maior especialidade é dirigir e instruir os demais pretos velhos. Cobram bastante de seus médios, principalmente no que diz respeito à prática de caridade, bom comportamento, moral dentro e fora do terreiro, ausência de vícios, humildade, enfim, o cultivo das virtudes mais elevadas. Então, pessoal, aqui foi um pouco para vocês, né, dos seus pretos velhos e os orixás que eles trabalham, né, um pouco dessas características, como são esses pretos velhos. Em breve eu estarei trazendo mais aqui para vocês,
né? Então não percam, se inscrevam no canal, deixe o seu like se você gostou, tá ok? Deixe aí nos comentários qual preto velho você trabalha, em qual você acha, né, que ele trabalha por essas características que eu deixei aqui para vocês. Deixe aqui também no canal, nos comentários. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, né? E axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora.